Estamos chegando com o Pingado desta terça-feira, dia 25 de agosto. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso querido Pingado. Um oferecimento Home Care, Unifísio, 45 Burger, Celes Ambientes e Clínica Gastos. Vamos aos destaques de hoje. Índice de transparência aponta que 9 em cada 10 prefeituras avaliadas no norte do Piauí não divulgam dados sobre a execução de obras públicas. Confusão entre detentos mobiliza as forças de segurança na colônia agrícola Major César. Polícia ouve hoje envolvidos em briga de condomínio por causa do som na área de lazer. Polícia Militar salva bebê de 9 meses que estava engasgado na cidade de Água Branca. Corpo de criança de 10 anos que desapareceu no Rio Parnaíba é encontrado em União. Salário mínimo poderá subir para R$ 1.741 em 2027, segundo nova estimativa do governo. Pingado já começou. Pingado. Com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. A polícia foi acionada para conter uma confusão envolvendo detentos da colônia agrícola Major César Oliveira, localizada na BR-343, entre Teresina e Altos. Isso foi ontem à tarde. Equipes da Força Tática, do Batalhão de Policiamento Aéreo e da Polícia Rodoviária Federal foram até o local para reforçar o efetivo da Polícia Penal. Segundo a Secretaria de Justiça do Piauí, não se tratou de um princípio de motim ou rebelião, mas de uma briga entre os próprios detentos. Fotos que passaram a circular nas redes sociais mostram alguns detentos sentados e algemados na área em frente à unidade prisional. A Secretaria de Justiça informou que os detentos envolvidos na confusão foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Um boletim de ocorrência deve ser registrado para apurar as circunstâncias do caso. Ainda segundo a Sejus, a ordem foi restabelecida com a chegada do reforço policial e não houve danos à estrutura da unidade. E olha, tem cuidado que vai além do hospital. Home Care da Unifísio foi pensado para quem precisa de atenção contínua, mas quer estar no lugar mais importante de todos, a própria casa. A Unifísio conta com uma equipe multidisciplinar, equipamentos modernos, suporte completo, inclusive com ambulância, garantindo tranquilidade para o paciente e para toda a família. E o melhor, atende todos os planos de saúde. Se você busca um cuidado mais humano, próximo e eficiente, vale a pena conhecer de perto. Home Care Unifísio, 24 horas de atenção humanizada. Ligue 32 22 6283 ou acesse Clínica Unifísio no Instagram. Pingado com Felipe Pereira, seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. 9 em cada 10 prefeituras avaliadas no norte do Piauí não divulgam dados mínimos sobre a execução de obras públicas. O dado é do Índice de Transparência e Governança Pública de 2026, que vai ser divulgado hoje pela Força Tarefa Popular com apoio técnico da Transparência Internacional Brasil, mas que já trazemos aqui com exclusividade no Pingado. O levantamento analisou 10 municípios e mostrou que a nota média da região foi de apenas 35 pontos, numa escala de 0 a 100, uma nota classificada como ruim. Nenhuma das prefeituras alcançou o nível bom ou ótimo. Luzilândia teve o melhor resultado, com 54 pontos, enquanto Matias Olímpio registrou a pior nota, com pouco mais de 11 pontos. Metade dos municípios, inclusive, piorou o desempenho em relação ao ano passado. O principal problema está justamente na transparência das obras públicas. A média dessa área foi de apenas 10 pontos. 4 prefeituras zeraram a dimensão, entre elas Teresina. Na maioria dos municípios, a população não consegue consultar informações como o local das obras, os prazos, os valores, as empresas contratadas e o andamento da execução. A gerente de projetos da Força Tarefa Popular e Transparência Internacional Brasil, Maísa Vanderlei, destaca os números apresentados pela pesquisa. O índice, ele é dividido em dimensões, que funcionam como capítulos, né?
São legislação, plataformas, transparência financeira, obras públicas e assim por diante. Cada uma tem a sua nota. A dimensão de obras públicas teve média de 10 pontos em 100. É o pior resultado do índice inteiro. Traduzindo, 9 das 10 prefeituras não informam o andamento das obras. Você não consegue saber onde que a obra fica, se está atrasada e quanto já foi executado. E tem 2 itens que deram 0 nas 10 cidades. Nenhuma publica as licenças ambientais que ela mesma emite e nenhuma publica os estudos de impacto das obras. Na prática, o morador não fica sabendo do que vai ser construído perto da casa dele. Por outro lado, o índice registrou um avanço na divulgação de informações sobre emendas parlamentares. Vale registrar que a gente teve um avanço, que foi nos indicadores de emendas parlamentares. Em 2025, 5 prefeituras não publicavam nada sobre emendas. Hoje, só uma não publica. O indicador principal saltou de 20 para 77,5% de cumprimento. Isso mostra que dá para melhorar rápido quando o tema vira prioridade. O levantamento também apontou baixos índices nas áreas da saúde e adaptação climática. E o resultado reforça um contraste. As prefeituras avançaram na divulgação da origem de recursos, mas ainda deixam lacunas sobre como esse dinheiro é aplicado, principalmente em obras públicas. Fala, craque! O Grupo 45 tá de casa nova. Agora a 45 Burger e a 45 Pizza estão juntas num espaço gigante, mais confortável e com muito mais variedade. Anota aí. Fica na rua Visconde da Parnaíba, 1615, no Ininga, bem em frente ao novo Colégio das Irmãs da Zona Leste. Pingado com Felipe Pereira. Vítimas e testemunhas da confusão que aconteceu em um condomínio na zona leste de Teresina no último fim de semana vão ser ouvidas hoje pela polícia. Nós noticiamos aqui no Pingado ontem que as imagens da briga circularam nas redes sociais. Segundo a polícia, o caso começou após um desentendimento entre moradores na área de lazer do condomínio. A delegada Amanda Bezerra, responsável pela investigação, explica que já ouviu o depoimento de uma mulher e 2 jovens que disseram terem sido feridos pelo homem. Eles confirmaram que a confusão teria se iniciado pelo uso de aparelhos sonoros. Segundo narrou a vítima, essa agressão teria surgido em razão de abuso de aparelhos sonoros na área de lazer, né, do condomínio. A partir de então, esse outro morador teria ido lá tirar satisfação no momento em que houve a briga lá entre eles, sendo que a mulher e dois jovens saíram lesionados, né? O autor, né, teve que se evadir do local em razão dos outros moradores terem se armado com pedras e garrafas e terem arremessado em direção a ele, que saiu no seu carro do condomínio. A delegada disse que o homem envolvido no caso já se apresentou à polícia e entregou o objeto que teria sido usado durante a confusão. Segundo ela, aparentemente, trata-se de uma arma de pressão, mas a situação segue em investigação. E o autor também já se apresentou na unidade, inclusive apresentou a suposta arma que teria sido utilizada lá quando da prática dos fatos, né? Que aparentemente é uma arma que tem de compressão, né? Apesar da similaridade com a arma de fogo normal, né? Mas nós seguimos investigando. Até o final da semana, acredito eu que o inquérito policial deve ser finalizado e remetido à justiça com os respectivos indiciamentos. Para evitar que conflitos como esse cheguem a uma disputa judicial, a Ordem dos Advogados do Brasil dispõe de uma Câmara de Conciliação e Mediação de Conflitos. O órgão atua com 3 métodos de solução: mediação, conciliação e arbitragem. Segundo dados da Câmara, cerca de 60% dos casos atendidos terminam em acordos homologados pelo Tribunal de Justiça do Piauí. A presidente da Câmara de Conciliação, Lorrane Tibes, dá detalhes sobre a atuação.
Diferentemente de uma relação pontual, no condomínio as pessoas vão continuar convivendo depois do conflito. São vizinhos que vão se encontrar diariamente, que vão utilizar os mesmos espaços e precisam continuar compartilhando daquele ambiente. Então, é muito comum surgirem conflitos relacionados a barulho, animais, vagas de garagem, obras, regras de convivência, inadimplência, utilização das áreas comuns e até aquelas questões que são resolvidas dentro da Assembleia. E é justamente nesse cenário que a conciliação, a mediação e tanto a arbitragem pode fazer uma grande diferença. O objetivo não é simplesmente decidir quem está certo ou errado, mas criar um espaço seguro de diálogo para que as próprias partes possam compreender o problema e construir a solução. A Câmara da OAB vem trabalhando também nessa perspectiva, aproximando os métodos adequados de solução de conflitos da realidade dos condomínios. Nós percebemos que quando existe espaço para o diálogo, as pessoas são efetivamente ouvidas. Muitos conflitos conseguem ser solucionados antes mesmo de chegar ao judiciário. A Celes Ambientes chega como uma nova fase da Only Acabamentos. Acabamentos finos de alto padrão, porcelanatos, pisos, tetos vinílicos, metais, louças e pedras naturais com escolhas pensadas para valorizar cada projeto. Celes Ambientes, novo nome, mesma essência, mais precisão. Fica na Avenida Homero Castelo Branco, 2213, bairro Ininga. Você ligado com a gente. Pingado com Felipe Pereira. Uma equipe da Polícia Militar do Piauí salvou a vida de um bebê de aproximadamente 9 meses que estava engasgado na cidade de Água Branca. Os policiais do 18º Batalhão faziam patrulhamento quando foram acionados pela mãe da criança, que estava na calçada e pediu socorro. De imediato, os militares realizaram uma manobra de desobstrução das vias aéreas e conseguiram restabelecer a respiração do bebê. Depois do atendimento inicial, a equipe levou a criança e a mãe até uma unidade hospitalar, onde o bebê recebeu um atendimento médico. Os policiais ainda acompanharam a família e depois fizeram um deslocamento até a residência. Uma criança de 10 anos foi encontrada morta no Rio Parnaíba, no município de União, a cerca de 60 quilômetros de Teresina. Enzo Samuel da Costa Pinheiro estava desaparecido desde a tarde de domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o menino brincava na água quando submergiu e não foi mais visto. A equipe foi acionada logo após o desaparecimento e realizou buscas até o início da noite. Como a criança não foi localizada, os trabalhos foram retomados na segunda-feira. O corpo de Enzo foi encontrado no Rio Parnaíba ontem à tarde. A morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Piauí. Quando o assunto é saúde, não basta parecer bom, é preciso ser seguro por dentro. Você sabia que existe uma certificação que avalia tudo o que acontece nos bastidores de uma unidade de saúde? Desde protocolos, fluxos internos, decisões clínicas, tudo para proteger quem mais importa, o paciente. A Clínica Gastros conquistou a Organização Nacional de Acreditação Nível 3, o mais alto padrão de excelência em saúde no Brasil. Isso significa que tem procedimentos seguros, cuidado contínuo e decisões pensadas para reduzir riscos e salvar vidas. Clínica Gastros, cuidado que acolhe, excelência que resolve. Pingado com Felipe Pereira. Pingado. O salário mínimo do Brasil poderá subir para R$ 1.741 a partir de janeiro do próximo ano. A nova estimativa foi apresentada pelo ministro da Fazenda, Dário Dorigan, e deve ser incluída no projeto do orçamento que o governo vai enviar ao Congresso até o fim de agosto. Se confirmado, o novo valor representará um aumento de R$ 120, ou 7,4% em relação ao valor atual, de R$ 1.621. A projeção também é R$ 24 maior do que a estimativa apresentada pelo governo lá em abril. Mas o valor ainda não é definitivo. O cálculo depende da inflação medida pelo INPC até novembro deste ano.
Pela regra atual, o reajuste considera a inflação e também prevê um ganho real de até 2,5%. O aumento tem impacto direto na renda de trabalhadores e de milhões de brasileiros que recebem benefícios vinculados ao salário mínimo. Entre eles estão aposentadorias e pensões do INSS, o benefício de prestação continuada, o seguro-desemprego e o abono salarial. Ao mesmo tempo, o reajuste também aumenta as despesas do governo. Segundo a estimativa apresentada, cerca de 45% dos benefícios do regime geral da Previdência Social estão vinculados ao piso nacional. Se a projeção for confirmada, o novo salário mínimo passa a valer em janeiro de 2027. O valor definitivo deve ser conhecido no fim deste ano, após a divulgação do INPC de novembro. Pingado. Com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. Vamos encerrando o nosso Pingado desta terça-feira. Um ótimo dia para você, um abraço e até amanhã. Pingado com Felipe Pereira, o seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo.